Boa noite para todo mundo que está entrando. Estou aguardando só um minutinho a doutora Andréia, dentista parceira da Ismael de Porto Alegre hoje. Hoje a gente vai mudar um pouquinho a especialidade, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho de canal, prótese, de lente de contato, alinhamento com os aparelhos transparentes. Hoje a gente vai falar de vários assuntos, além de alinhar os dentes. Fiquem à vontade para irem fazendo perguntas. E eu vou seguindo aqui, vou pegando as perguntas e passando para ela. Oi, Deu certo, tudo bem? deu certo, tudo bem. Então tá Um ótimo. pouquinho de sofrimento, né? Apesar de eu gostar bastante de tecnologia, ser bem apaixonada por tecnologia, ainda sou do século passado. Não, mas esse horário eu estava comentando, esse horário o Instagram é muito concorrido para as lives. Então também às vezes demora um pouquinho para conectar. Mas que bom que você Tá. conseguiu. Estava comentando aqui que hoje a gente vai fazer uma live um pouquinho diferente, né? Vamos falar de outras especialidades também, não só dos aparelhos transparentes, vamos falar um pouquinho aí de lente de contato, de próteses, de canal, enfim. E para as pessoas ficarem à vontade para tirar as dúvidas com relação a tudo, né? Deixa eu apresentar primeiro você, Andréia. Andréia é nossa dentista credenciada, né? Parceira, super parceira da Ismael, lá de Porto Alegre. A Andréia, ela tem uma especialidade um pouquinho diferente, ela é especializada em canal, prótese, mas também é credenciada, né, no alinhador da Solution, que é da onde a gente compra, né? É nosso fornecedor das placas dos alinhadores transparentes. E hoje a gente queria começar falando um pouquinho de um tema que é super famoso, que todo mundo gosta e tem sido falado bastante na mídia, que é da reabilitação oral, né? A reabilitação estética. Explica um pouquinho para a gente, André, o que é isso, né? Quais são os casos quais são os casos que você indica isso, quando que o paciente precisa? Explica um pouquinho para a gente o que é essa reabilitação. Então, essa reabilitação, tá me ouvindo bem? Tá Estamos te ouvindo tranquilo? bem. Essa reabilitação é a explicação do termo, reabilitar, devolver o que foi perdido. Então, a gente tem pacientes que perderam muitos dentes e precisam reabilitar usando implantes, refazendo dentes com próteses. E existem outros pacientes que desgastaram os dentes, muito por conta do bruxismo. Então, nós precisamos recuperar esses dentes, normalmente usando próteses, usando cerâmicas, laminados, alguma coisa para devolver essa forma natural para o dente. É importante falar que a gente está falando aqui, né, numa reabilitação da parte da boca, né? É estética, mas a gente vai focar sempre na parte dos dentes, né, que é a sua especialidade. Eu acho que esse tema tem muito a ver com os aparelhos transparentes também, por alguns motivos, né? Um deles, até por conta do planejamento, né? Existe também para essa reabilitação um planejamento digital, né? Assim como a gente faz para o alinhamento com as placas transparentes. Conta um pouquinho para a gente qual que é o diferencial, para que serve e como que funciona esse planejamento aí digitalizado da boca. Então, nós precisamos, antes de começar qualquer tratamento, nós temos que imaginar onde é que ele vai terminar. A gente tem que conseguir enxergar lá na frente qual o resultado que a gente vai ter. E isso sempre foi uma dificuldade grande em todos os reabilitadores, conseguir enxergar esse resultado. Então, sempre foram desenvolvidas ferramentas para a gente tentar diminuir a dúvida, né, e a tentativa e erro, né, evitar retrabalhos. Então, hoje uma ferramenta muito usada é o DSD, que é o Digital Smile Design, é uma das ferramentas que veio para facilitar bastante, que é um planejamento digital, para a gente tentar, com base de algumas fotos do paciente, alguns vídeos do paciente, já ver qual é a melhor posição para os dentes dele, qual é a melhor posição para a gente construir as novas cerâmicas, ou até mesmo, hoje em dia se fala muito em fazer o planejamento digital e fazer o tratamento ortodôntico depois, usar esse planejamento para conseguir o melhor resultado estético e funcional para o paciente. Então, quer dizer, na verdade, você está dizendo que com esse planejamento, vamos dizer que uma pessoa precisa fazer uma prótese, né?
esse planejamento te mostra, inclusive, se seria melhor ela fazer um alinhamento, pode ser com um aparelho transparente, né? Você chegou até a me comentar quando a gente conversou que esse planejamento ajudou muito a vinda dos aparelhos transparentes, porque o planejamento mostrava que a pessoa precisaria alinhar os dentes, né? De alguma forma. E aí não quer brackets, não quer fios de metal, e de repente o alinhador, o aparelho transparente ajudou. Então, quer dizer, nesse planejamento ele te mostra, inclusive, se você precisa alinhar os dentes antes para ajudar nessa reabilitação. Exatamente. Antigamente, as pessoas perdiam muito os seus dentes. Então, nós íamos recuperar tudo isso com próteses muito longas, próteses fixas, alguns implantes, antes de ter os implantes mesmo, muita perda dental. Hoje em dia, não. Hoje em dia, as pessoas têm seus dentes, mas as pessoas têm gasto seus dentes com o bruxismo, têm quebrado seus dentes pelo apertamento dos dentes. O estresse, né? Então, o estresse da atualidade. O que a gente quer? A gente quer fazer um trabalho minimamente invasivo. Eu quero tirar o mínimo possível desse dente para resolver o problema funcional e o problema estético. Então, o que acontece? Às vezes um paciente chega lá com uma posição errada desses dentes, esses dentes com muito espaço, ou os dentes muito para um lado. Para eu colocar esses dentes no lugar, eu tenho que fazer o uso de uma ortodontia. E muitos pacientes não querem perder tempo, ou não querem ter brackets, não querem fazer essa movimentação. Então, os alinhadores vieram para ajudar, para me ajudar, inclusive, a mostrar para esse paciente que ele tem uma opção, que ele não precisa, talvez, fazer todo aquele uso de aparelhos fixos, usar um aparelho mais moderno, um aparelho que vai dar uma condição melhor. Se tu me permite, eu posso mostrar, exemplificar um caso aqui. Claro, eu acho por que favor. dá para entender bem. Deixa eu ver a imagem. Olha só. Veja bem se vocês conseguem enxergar aqui. Dá para ver bem. Baixa um pouquinho só mais. Isso. Dá para ver bem agora, Andréa. Dá para ver bem? Então, olha só. Isso aqui é um caso, tá? De um paciente, umas imagens, onde foi feito, com base em algumas imagens, foi feito um planejamento para esse paciente, para conseguir resolver o problema estético que ele tem. Então, eu tracei algumas linhas e com essas linhas eu consigo perceber que esse canino está numa posição ideal, mas esse não. A linha está bem desviada. Então, se eu for colocar um incisivo lateral nesta posição, que é onde ele deveria estar, eu tenho que tirar toda aquela parte do dente, certo? Então, tirar toda aquela parte do dente, o que vai acontecer? Vai acontecer que eu vou... Não sei se estão enxergando bem aqui o incisivo central. Dá para ver bem. Pode continuar que eu te aviso. Então, o que vai acontecer? Eu vou cortar uma parte desse incisivo central, porque eu tenho que colocar aquele dente mais para cá. Com isso, eu invado o tecido pulpar e eu vou cortar o canal. Então, eu não estou fazendo um preparo minimamente invasivo. Eu estou destruindo boa parte do dente, eu estou enfraquecendo o dente. E posso até conseguir um resultado bonito, mas talvez não tão bonito quanto se eu colocasse esse dente um pouco mais para cá. Com um alinhador, por exemplo. Um alinhador, por exemplo. Se eu distribuísse melhor, diminuísse esse espaço que tem entre esses dois dentes, colocando esse dente um pouco mais para cá. Eu distribuo melhor os dentes nesse arco, com isso eu gasto menos dente e eu consigo uma quantidade igual de cerâmica em cima de cada um deles. Com isso eu consigo um resultado muito mais bonito. Antigamente, o que eu fazia? Não sei se estão conseguindo ver aqui. Estamos vendo, sim, pode continuar. Um caso antigo meu, onde essa paciente ela usou o aparelho fixo, né? Então, a gente fez um trabalho todo com o aparelho fixo. Hoje em dia, nós não precisamos mais fazer isso, né? Nós podemos usar os alinhadores. Perfeito. Então, quer dizer, o planejamento te mostrou um alinhamento necessário, né? Quer dizer, ele te ajudou a mostrar isso para o paciente também e mostrar que você pode fazer um tratamento menos invasivo porque você consegue fazer movimentos antes, né? Muito legal. Muito legal. E, bom, eu acho que isso até entra numa questão que já me fizeram várias vezes, né? Que a gente até tem previsto aí nos próximos posts dizendo, se eu tenho a falta de algum dente, eu posso usar o alinhador, o aparelho transparente? Eu acho que esse espaço grande e essa imagem, tudo que você mostrou, já explica, né? Sim, a pessoa pode, porque prepara ela para um outro tratamento, né? Que seria uma prótese ou qualquer outra coisa.
Sim, nós temos isso previsto. Alguns casos, eu tenho um paciente, por exemplo, que vai ser feito o uso de aparelhos invisíveis, e esse paciente nós precisávamos fazer uma remoção de uma peça dentária que Uhum. tinha infecção, então foi feita essa remoção, foi feito enxerto, colocação de implante. Esse paciente ele vai passar por 2 momentos. Ele vai iniciar com a ortodontia e daqui a 5 meses ele vai fazer um novo escaneamento para continuar. E aí, nesse Perfeito. momento, esse dente sobre implante vai, inclusive, ajudar toda a movimentação, porque ele funciona como uma âncora, né? O implante é um dente, uma peça que não se movimenta. Então, esse implante ajuda a fazer uma ancoragem para fazer toda a movimentação ortodôntica. A questão também, se o paciente não vai fazer o implante, né, nesse Uhum. momento, se ele não vai fazer o alinhamento, o que acontece é que ele vai ficar sem esse dente, né, que ele não tem. Nós podemos até colocar um dente falso dentro do alinhador, mas quando ele tira, ele está sem o dente, né? Então, isso é uma coisa só que a gente tem que planejar, porque Sim. a gente não vai deixar nenhum paciente nem temporariamente sem dentes. Muito bom. Bom, eu vou engatar aqui, a gente está falando de tratamento estético, numa pergunta que até eu também não sou conhecedora, não sou desse ramo. Qual que é a diferença da lente de contato para faceta? Existe alguma diferença nesses dois termos, nesses dois procedimentos? E para que eles servem exatamente? Existe uma confusão muito grande, né? Não quero alinhar meus dentes, quero usar lente de contato, quero fazer faceta, enfim. Queria entender o que é cada uma dessas coisas, se existe diferença ou não, e em que casos você indicaria. Certo. As cerâmicas, elas evoluíram muito. Então, hoje em dia, nós temos cerâmicas que elas podem ser feitas de maneira muito fina, né? Então, nós conseguimos uma cerâmica muito fininha, uma lâmina, um laminado muito estreito, muito fino, e por isso se compara a uma lente de contato. Na verdade, não é de contato, ela é colada no dente. Então, assim, a similaridade parou aí, né? Porque é muito fina. E é um termo, assim, que eu diria que tem mais a ver com marketing, né? Porque é muito difícil tu ter um dente que tu não vai fazer preparo nenhum sobre esse dente e vai simplesmente moldar e fazer um laminado cerâmico. Para ficar bom, sempre tu vai ter que fazer algum ajustezinho para conseguir um resultado melhor. Então, se tu tem um dente mais escurecido, se tu tem um dente com alguma restauração, se tu já tem um dente que tem um bom tamanho e tu vai simplesmente fazer uma lente de contato, tu não Aham. vai cobrir a cor, tu não vai resolver o problema de cor, o dente vai ficar com aumento de volume e muitas vezes com um bordo gengival que vai deixar aquela gengiva sempre inflamada, sempre com uma cor arroxeada e inflamada. Então, são raros os casos onde se pode fazer a chamada lente de contato, né, clássica, que seria sem nenhum tipo de preparo odontológico. Desculpa até Para te mim, interromper, Andréia, mas as pessoas acham que a lente é como que uma mágica, né? Eu tenho um dente feio, vou botar a lente, magicamente eu vou ter um sorriso lindo. Não é bem assim que funciona, né? não é bem assim. Justamente assim, eu tenho um dente escuro, né? Eu vou fazer lente de contato. Não, não é lente de contato, vai fazer uma faceta, né? O dentista até pode dizer assim, vamos fazer as lentes, mas na verdade o que ele vai estar fazendo é faceta. Faceta, ele vai desgastar o dente, conseguir uma quantidade suficiente para colocar um material, que é uma cerâmica, para cobrir aquela diferença de cor e resolver a forma do dente. Uhum. Então, no fundo, é uma faceta. Não, perfeito. Tem uma pergunta aqui que a gente já vai até entrar na parte mais de endodontia, mas eu acho interessante a gente já colocar. Tem uma pessoa aqui perguntando o seguinte: oi, boa noite. Meu dente superior esquerdo, do lado de 2 dentes, eu sinto ele mole com a língua. Eu consigo sentir ele mole. Talvez possa ser uma periodontite. Esse dente tem como firmar novamente? Então, é difícil fazer um diagnóstico assim, né? O que eu posso explicar é o seguinte: se esse paciente ele tem periodontite, que é a inflamação de todo o periodonto, do tecido ao redor do dente, se ele tem periodontite, se ele tem essa doença estabelecida em vários dentes, pode ser que seja uma periodontite. Saber se vai firmar ou não, tem que saber qual o grau de destruição do osso que tem e saber se não tem uma doença de canal associada.
Perfeito. Porque pode ter associado, às vezes a infecção no periodonto chega dentro do canal também. Então, às vezes, nós temos que tratar o canal e tratar a periodontia. É uma doença que se chama endopério. Normalmente ela é de um dente. A periodontia normalmente se tem em vários dentes. Outra coisa, é muito comum, o paciente não tem doença periodontal. É um paciente que tem uma boa escovação, uma boa higienização dos dentes, não tem gengiva inflamada e tem um dente mole. Esse um dente mole, ele pode estar com problema de canal, porque com a infecção do canal, ele perde o tecido ósseo que tem normalmente na ponta das raízes. E aí, com isso, diminui a inserção, diminui a fixação e o dente pode ter um pouco de mobilidade. Né? Então, na verdade, sim, são muitos motivos, né? Precisa realmente de um... Pode voltar, né? Mas precisa de uma consulta. Pode fixar, sim. Tanto se for só doença periodontal, como se for só doença endodôntica, ou se for endopério. Fazendo um bom tratamento, tem grande chance. O que eu faço para os meus pacientes? Quando é um caso muito complexo, eu mostro, eu explico e a gente tenta. Né? Mas isso tem que estar bem combinado. A gente faz uma tentativa porque a gente usa todos os recursos que a gente tem, mas às vezes as bactérias já estão lá há tanto tempo que elas já fizeram casinhas no dente e tu não consegue mais remover elas dali com todo o tratamento que tu faz. Então a única alternativa é fazer a remoção do dente mesmo. Puxa, entendi. Muito bom, obrigada. A Stephanie acabou, acho que quando a gente estava falando de lente de contato, a Stephanie acabou perguntando, e no caso da resina, existe algum tratamento que é feito com resina? Como, não sei se dá para entender a pergunta assim, ou se a gente pode pedir para ela explicar melhor. Então, as facetas, elas podem ser feitas tanto de cerâmica, de laminados cerâmicos, como podem ser feitas de resina também. Elas podem ser feitas de maneira indireta, onde a gente molda o dente e manda para o laboratório ou constrói numa máquina, que a gente tem, uma fresadora, constrói o laminado, ou pode ser feito de maneira direta, onde numa consulta, o paciente com o dente isolado, a gente aplica a resina e constrói o dente. Entendi. Agora ela explicou melhor, né? Ela está dizendo assim, no meu caso, os dentes voltaram a entortar depois que eu tirei o aparelho. Eu posso fazer a resina ao invés de voltar a usar o aparelho? Bom, a gente teria a opção dos aparelhos transparentes, né? E a questão aí da resina, que você pode responder também as duas coisas juntas. Olha, eu tenho muitos pacientes que fizeram ortodontia 20 anos atrás, não usaram a contenção de maneira adequada, ou tiraram a contenção inferior, e depois de um certo tempo, os dentes começam a apinhar de novo, eles começam a ficar com uma movimentação e fora do arco, né? Fora do alinhamento. Aí, normalmente, vem aquela pergunta clássica, não sei se alguém vai fazer, ai, meus sisos, eu não tirei meus sisos e os sisos apinharam meus dentes. Bom, antigamente se falava muito disso, né, que eram os sisos que apinhavam os dentes, mas o siso não tem como empurrar o segundo molar, que vai empurrar o primeiro molar, que vai empurrar o segundo pré, que vai empurrar o primeiro pré, que vai empurrar o canino, para daí apinhar aqui na frente. O que faz esses dentes apinharem, normalmente, é um reflexo da mastigação. A nossa boca fecha em tesoura e esse impacto faz uma força vertical, para cima e para baixo, e com uma resultante anterior. E esse movimento, essa força, vai fazendo com que os dentes se apinhem. Quem tem bruxismo tem um apinhamento muitas vezes maior do que outras pessoas. Então, voltando à pergunta, né? A resina. Pode botar a resina e fechar o espaço. Eu não sei se vai ficar o melhor resultado, porque eu não estou vendo o apinhamento que ela tem. Né? Eu usaria um alinhador, deixaria retinho, manteria o dente bonito. Porque a resina amarela com o tempo. A resina, o dedinho dela, que é bem fininho, ele começa a pigmentar, porque tu tá sempre comendo, tomando uma coisa quente, né? Quando tu toma um alimento quente, o coeficiente de expansão térmica da resina e do dente é levemente diferente, então tu acaba tendo aquela borda da resina começa a soltar. Aí dali um tempo tu começa a ver aquela linha escurecida. Então, em algum momento vai ter que fazer um reparo. Se vai fazer a resina, pode fazer, pode resolver. Mas em algum momento tem que saber que vai fazer um reparo. Eu acho legal colocar, né? Obviamente eu estou generalizando, mas esses casos em que as pessoas usaram o aparelho e os dentes voltam a entortar, porque
em geral, são tratamentos rápidos, né, André? Porque a pessoa já tem a boca, a posição da boca no lugar. Então, os aparelhos transparentes resolvem isso de uma forma muito eficiente e muito rápida. Eu acho, a gente brinca, né, que os nossos pacientes ideais, assim, os pacientes que mais ficam satisfeitos mais rápido são esses, porque eles tinham a experiência de um bracket que foi horrível, né, que ninguém gostou, Sim. e que de repente com o transparente resolve muito rápido e de forma muito eficiente. Que a gente resolve normalmente em 3 meses, 4 meses, né? Os dentes estão na posição. Claro que se estende um pouco mais o tempo de tratamento em função da contenção, para manter esses dentes na posição. Mas muitos pacientes nossos, 2, 3, 4 meses, estão bem prontinhos. Isso acho que é uma coisa muito interessante, né? Uhum. Bom, eu vou fazer uma pergunta aqui que eu recebi, não hoje, mas a gente já recebeu através da YouSmile, que é a seguinte pergunta. As lentes de contato substituem o aparelho transparente? Olha, uma lente de contato, tá? Ou uma faceta, né? Conforme eu já expliquei, ela é uma peça cerâmica. Se o dente é bonito, se o dente tem um bom formato, se o dente tem uma boa cor, o melhor é colocar ele no lugar, né? Coloca o dente no lugar, faz a contenção e tu tem um sorriso bem natural. Uma lente de contato, uma faceta cerâmica, ela vai, nós vamos mexer nesse dente, nós vamos colocar uma broca nesse dente, nós vamos fazer preparo, nós vamos colocar fio de retração gengival, nós vamos fazer moldagens, nós vamos fazer peças cerâmicas, vamos colar em cima dessa estrutura dental. Então, se o dente é bonito, o melhor é colocar ele na posição. Até mesmo para fazer facetas, eu procuro colocar o dente numa posição melhor, para fazer menos desgaste. Estou com um caso que nós estamos trabalhando, que nós vamos fazer facetas, mas o que eu quero? Eu quero colocar aqueles dentes um pouquinho para trás. Por quê? Porque com isso eu vou gastar menos do dente. Porque se eu fizer o desgaste que eu preciso fazer hoje, sem colocar o dente para trás, ou eu não faço tanto desgaste e o dente vai ficar grande, vai ficar aquela coisa volumosa, assim, né? Fica feio, fica feio. Tem uns artistas aí que são famosos por terem volumosões, né? Não vou falar nomes. Ou então eu tenho que gastar muito dente e aí eu chego muito perto da polpa. O dente pode ficar muito sensível e eu talvez tenha que tratar algum canal. Né? Então, nessa paciente, nós estamos fazendo uso dos alinhadores para eu conseguir uma posição melhor, para não desgastar tanto o dente e o resultado ficar bem natural. Tem uma coisa que você está comentando que eu acho que quem é mais leigo, né, não entende, não realiza, acho que essa é a melhor palavra. Que você colocar uma faceta, uma lente de contato, ou qualquer, na verdade, intervenção mais brusca que você faça, seja um desgaste muito grande, né? Como você comentou naquele menino, se você não fizesse a movimentação com os alinhadores, ou movimentações muito rápidas do dente, onde não dá tempo de calcificar, esse tipo de intervenção tem as suas consequências, né? Pode ter o lado ruim. Acho que as pessoas não têm muito essa ciência e acham que é como um tratamento meio milagroso que, na verdade, tem o seu lado ruim, né? Sim, a gente tem até um jogador de futebol que num final de semana colocou todos os dentes, assim, deixou o sorriso super bonito, né? A que preço, né? Não digo financeiro. Eu não sei, eu gostaria muito de ver algumas radiografias para ver em que situação que estão aqueles dentes, né? E tudo isso tem um prazo. Se tu vai lá e compra um Audi um dia quebra. É ou não é? Não é porque o trabalho é caro que vai quebrar. Se tu vai usar o Audi para andar, né, nas ruas que tem por aí, pega um buraco, vai quebrar. Se usar dentes lindos e caros para mastigar e comer não sei o quê, vai quebrar. E um dia tu vai ter que olhar o que tem lá embaixo. E aí daqui um pouquinho vai perder um dente, porque deixou ele muito bonito, mas vai acabar perdendo esse dente porque ele já está fragilizado. Perfeito. Né? Então, não, muito bom. Acho que essa é uma explicação que às vezes as pessoas não têm ciência, né? E eu acho que, resumindo, né? Todo tratamento, obviamente, se você é feito com planejamento, se você faz desgastes ou qualquer tipo com cuidados, né? Se você alinha, se você vai, o resultado sempre é bom. O importante é não fazer só por fazer, achando que qualquer coisa pode ser feita no dente que tem as suas consequências. Tem uma pergunta aqui
que é como faço para iniciar meu tratamento. Acho que, André, eu vou até dar uma respondida aqui rapidinho. Hoje, tá, a gente está nessa questão ainda da pandemia, mas a gente já tem muitos dentistas voltando a atender aos poucos com muito cuidado. André, você pode até falar como que você tem atendido no seu consultório, acho que essa é uma questão legal. Explica um pouquinho aí de como você está atendendo, como que os dentistas estão fazendo, e aí eu retomo como que a gente pode iniciar o tratamento. Sabe que aqui no Rio Grande do Sul, eu estou com muito orgulho do nosso governador, que está embasado na ciência, estudando e vendo a melhor maneira de conduzir, né, essa crise. Então, aqui nós estamos da seguinte maneira: faz 2 semanas que nós fomos permitidos a fazer tratamentos eletivos, né? E nós voltamos a atender com um rigor, um cuidado um pouco maior. Nós, dentistas, nós sempre fomos treinados para atender em situações de risco de contágio. Eu atendo um paciente que tem uma hepatite, eu não sei se ele tem uma hepatite ou não, eu tenho que me proteger sempre. Então, nós já temos esse tipo de cuidado, que como agora é uma infecção respiratória, o que nós fizemos? Nós diminuímos o número de pacientes em sala de espera, nós espaçamos mais os horários de atendimento, né? Nós fazemos algumas perguntas para o paciente no dia antes da consulta, né? Para saber o estado de saúde que ele está, se tem algum risco de ter tido contato com alguma pessoa doente. Nós usamos um equipamento, né? E várias normas, desde o álcool gel assim que sentou na cadeira e antes de sair da cadeira também, trabalho com a 4 mãos, isso quer dizer que um auxiliar coladinho em mim aqui para me alcançar, eu entro para trabalhar e não encosto mais nada, a não ser no paciente, né? Então, são alguns cuidados assim que a gente está tendo. Então, com tudo isso, né, o que a Smile fez? A gente também teve que se reinventar, e eu acho que muito positivamente. A gente mudou um pouquinho a forma de iniciar o tratamento, então as pessoas estão podendo fazer uma eu sempre deixo isso bem claro, que é uma pré-avaliação por fotos. Para que serve essa pré-avaliação? Que a gente manda modelos específicos para as pessoas tirarem as fotos e enviarem por WhatsApp. Os aparelhos transparentes não são, né, como todo mundo sabe, mas vamos retomar isso, indicados em todos os casos, né? Existem casos mais complexos que esses aparelhos não resolvem, e acho que a doutora Sandra foi a primeira doutora que conversou com a gente e deixou isso muito claro, que não é só pelo fato do que o aparelho pode fazer, mas é pelo fato de que a cooperação do paciente, né, depois de 6 meses, é muito complicada, né? O paciente para de usar, aí ele quer o resultado quando ele não está usando as 20 horas no mínimo por dia, enfim, então tem casos que não são indicados. Então, essas fotos servem para que os nossos dentistas avaliem se você estaria apto a usar o tratamento e fazer já uma estimativa de valor, né? A gente consegue enviar o valor desses aparelhos de uma forma já final, né? O que incluiria todas as placas até o final do tratamento. Feito isso, se o paciente quiser iniciar o tratamento, a gente verifica se aquele dentista que é o mais perto dele, vamos dizer em Porto Alegre, você estaria trabalhando, então a gente entraria em contato e já poderia se iniciar. Aconteceu isso agora, recentemente, né? Acho que você recebeu uma paciente agora nessa situação. Então, essa paciente tem que estar ciente, está de acordo, o dentista toma todos os cuidados, o laboratório onde faz os exames, faz o escaneamento, também está tomando todos os cuidados, né? Eles estão muito preparados para isso. Então, ocorre de uma forma diferenciada nesse sentido, mas a gente já consegue iniciar o tratamento. Então, o formato seria esse: pedir para a gente os modelos de fotos, a gente envia as fotos que vocês precisam tirar, é feita essa pré-avaliação, sendo aprovado e a pessoa estando de acordo com o valor, a gente ajuda no processo de agendar o dentista e toda a documentação para que inicie o tratamento, tá? Então, a gente já consegue fazer isso de uma forma imediata. Tem uma pergunta aqui que é bem interessante, é assim: eu tenho cárie e canal para fazer. Eu posso colocar os aparelhos invisíveis mesmo assim? Não, não pode. Ah, não pode. Porque assim, toda movimentação ortodôntica, ela precisa, o dente vai ser pressionado contra o osso. Então, não pode ter nenhuma infecção nesse dente para fazer essa movimentação. O dente tem que estar saudável. Por isso que a Smile e os dentistas que trabalham com o Smile pedem sempre algumas radiografias para a gente poder avaliar. Antes de ser fechado qualquer tratamento, nós fazemos uma avaliação dessas radiografias, né? E é uma avaliação do paciente para ver se ele está em condições, se ele não tem periodontite, se não tem nenhuma doença gengival, tudo isso tem que ser tratado previamente.
Ah, mas eu tenho, não é uma cárie, mas é uma restauração que está feia. Essa não precisa, essa pode deixar para trocar depois. Mas se tem doença ativa, cárie ou problema de canal ou problema gengival e periodontal, tem que tratar antes, né? Se foi feito já o escaneamento, né, que é a ferramenta que a Easy Solution precisa para confeccionar os aparelhos, para confeccionar os alinhadores. Se nenhum movimento vai ser feito, se os dentes não vão sair de posição, se não vai mudar nenhuma grande restauração, não precisa repetir. Mas se vai fazer uma restauração que é muito grande, que vai ficar aparente, tem que repetir o escaneamento. A gente já passou por isso, até como exemplo, né? Porque aí a pessoa vai, faz duas restaurações e aí corre o risco da placa não encaixar, né? Porque mudou. Exatamente, não vai encaixar, é tudo muito preciso, né? Então não vai. Então eu já tive pacientes que durante o tratamento teve uma dor, eu tive que tratar um canal. Eu fiz uma abertura muito delicada e procurei fechar o dente de uma maneira que não interferisse nos alinhadores, mas foi uma movimentação muito pequena, assim, na superfície do dente. Então não chegou a dar nenhuma alteração, não precisou escanear, não precisou fazer aparelhos novos. Quem nunca usou. Antes, né? Tem que olhar e entrar para um tratamento. É um tratamento estético. Para fazer um tratamento estético, tem que ter, antes de fazer estético, tem que ter saúde. Tem que estar com o saudável. E ter saúde é não ter cárie, é ter os dentes todos bonitos, né? Não adianta botar perfume e não tomar banho, né? Eu passei perfume hoje. Passou perfume, ela até fez um post, viu? Que ela estava se perfumando. Quem não está sentindo, ela está perfumada. Uma coisa que, para quem não usa o aparelho e está interessado, né, não conhece, a doutora está até comentando isso, porque as placas são muito justinhas, né? Elas prevêem movimentos exatos, graus calculados pelo computador, né? Então, se você tem qualquer coisa que você faça nos dentes, na hora que você vai encaixar a placa, ela pode não encaixar. Então, realmente, ela é muito certinha para que não tenha esse problema. Outra pergunta interessante aqui, doutora André. Você quer comentar alguma coisa antes? Pergunta. Assim como tu falaste isso, que se fizer qualquer mudança, a placa não encaixa, também não adianta mentir que usou. Porque perfeito. Se 15 dias depois não usou a placa, né? Eu usei 20 horas por dia, chega para consulta, nós vamos pegar a placa nova e vamos colocar. Não entra. Se não usou 20 horas por dia, a placa não entra. É um aparelho maravilhoso, discretíssimo, super confortável. Eu falo porque eu já usei, né? Já fui para o doutor Luciano. Então, assim, muito confortável. Mas se não usar, ele não funciona. Que foi o que a doutora Sandra falou. Quando se estende muito o tratamento, o paciente tem que colocar a placa. Né? O paciente tem que vestir aquela placa, senão ela não vai funcionar dentro da gaveta. Então, isso é uma coisa bem importante. Esse até é o benefício, né? O benefício do aparelho fixo é esse, né? Um deles. É que assim, a pessoa não pode tirar, né? Ela é obrigada a seguir com aquilo. Ela tem que tirar o alface que fica preso no meio do bracket. Ou a aparência, né? Que não fica tão boa. Uma última pergunta que eu tenho aqui. Posso fazer o tratamento sem tirar os sisos? Essa é uma que a gente recebe bastante. Acho legal comentar. Olha só, é aquilo que eu falei. O siso não vai apinhar os dentes depois. Não vai, né? Agora, se esse siso ele está numa posição que pode gerar alguma inflamação, talvez seja interessante tirar. Eu não sei se ele vai impedir a ortodontia. Porque nós não vamos fazer nenhuma distalização de molar, né, com os alinhadores. Normalmente nós vamos fazer algum alinhamento anterior, alguma coisa mais estética, um movimento menor. Então, o siso não vai interferir. O siso pode ser deixado para remover no momento posterior. Existem alguns casos, até pode ser que tenha alguma paciente aqui, né, que precisou tirar os sisos antes, mas aí é importante lembrar, né, o dentista quando você for ao dentista pela primeira vez, que ele for olhar tudo, ele vai conseguir te dizer. E muitas vezes na própria pré-avaliação já se comenta se é necessário ou não. Mas é importante, né, reforçar. Em geral, não, mas podem existir casos que sim, né? Porque se o paciente chega e ele está com aquela gengiva já inflamada, a gente está enxergando ali que aquilo ali vai estourar a qualquer momento. É minha obrigação dizer para o paciente, olha, isso aqui daqui um pouquinho vai ter que tomar 15 dias de antibiótico para resolver esse problema. Então, vamos resolver logo. Resolve e faz o escaneamento para fazer o aparelho.
né? Justamente falando aquilo, saúde, né? Nós estamos pensando em usar um aparelho estético, mas antes disso a gente tem que estar com saúde, né? Não podemos deixar uma bomba relógio ali para daqui um pouquinho ter uma pericoronarite, uma infecção, um rosto inchado, um risco, talvez até de morte, né? Porque não é porque é siso que não tem risco. Gente, a boca da gente está no corpo. É. As bactérias que tem nos nossos dentes, nos nossos canais, matam. Nós temos Você, pessoas que você morrem por tocou, causa disso. você tocou num assunto que ninguém fala, né? E que eu acho legal, aproveitando, né, a oportunidade. Existem sim infecções que podem ir para outros lugares do corpo, né? Causadas pelo dente, infecções que são letais, né? Mas é óbvio, é claro, a boca está no corpo, a corrente sanguínea que traz o sangue para os nossos dentes, ela está circulando pelo corpo inteiro. Se tu tem bactérias naquele dente, as tuas bactérias adoram tecido cerebral. Adoram, sabe? Então, assim, daqui um pouquinho tu tem algum problema de saúde que não consegue melhorar, alguma dor. Não, aí tu vai fazer um exame e tu tem vários focos bucais, tu tem várias lesões. Tem que tratar isso, gente. Quando É eu era muito criança, dizia que tinha infecção de dente que podia ir para o coração. É verdade isso? importante, com certeza. Com certeza, é isso que eu estou te falando. Essas bactérias, elas estão passeando pelo nosso corpo. Elas não estão presas dentro do dente, elas estão no tecido, aqui, ó. Elas estão aqui dentro, aqui, e elas estão passeando. Elas entram para a corrente sanguínea e dão a volta, vão lá no dedão no pé, vão na cabeça, vão dentro do coração, vão no pulmão. E podem levar a infecções muito importantes. Depois que os dentistas começaram a participar de tratamentos em pacientes de UTI, diminuiu bastante o número de pacientes que morreram de pneumonia em UTIs, porque diminuiu o número de infecção, Olha diminuiu que a quantidade de interessante. bactérias. Quer dizer, a saúde bucal, né? Ela preserva. Eu acho que para finalizar esse tema, é legal falar, saúde bucal, ela preserva a saúde mesmo, né? Não é só estética. Eu acho que as pessoas, a gente fala, dicas de saúde bucal, é saúde mesmo, tá? Não é dica para ficar com bom hálito ou dica só para ficar com os dentes bonitos. É dica de saúde realmente. Sim, é verdade. Muito bom. Eu não sei se tem mais alguma dúvida, assim, eu acho que a gente abrangeu bastante temas diferenciados, né? Não só dos aparelhos, apesar de envolver o alinhamento dos dentes. A doutora Andréia é de Porto Alegre, eu sei que a gente tem alguns pacientes aqui que são da região, né? Tá lá disponível, com todo cuidado, mas pronta para receber nossos novos pacientes. Se tiverem qualquer dúvida, podem mandar para a gente reencaminha para a doutora Andréia, se for o caso. Tá? Em geral, eu deixo essa live salva, também posto ela no YouTube, a gente vai divulgar tudo no IGTV, vai estar tudo bonitinho para se ficou mais alguma dúvida, mas queria te agradecer, não só por estar aqui com a gente, com tanta informação boa, mas pela parceria, né, por ser uma dentista tão parceira da YouSmile, que tem feito a gente ter bastante sucesso em Porto Alegre. Tá bom? Fico bem feliz. Eu gosto bastante do sistema, já uso há 5 anos, acho bem legal. Muito bom. Que bom. Obrigada, viu, Andréia? Qualquer dúvida aí, gente, por favor, nos mandem e até mais. Obrigadão. Tchau, tchau. Obrigada pela oportunidade. Obrigada a você.